Olá, tudo bem? A nossa reflexão hoje do Palavra para hoje está contida no livro do Segundo Reis, capítulo 4. Está no Velho Testamento, esse livro, Segundo Reis. Eu estou fazendo a leitura anual da Bíblia e cada livro tem me chamado a atenção, apesar de não ter sido a primeira vez que eu faço a leitura anual da Bíblia. Mas cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente tem uma reflexão diferente, tem um entendimento diferente. É assim com vocês? Pois comigo está sendo bem diferente. E o que me chamou a atenção no livro de 2 Reis, que está no Velho Testamento, no capítulo 4, que é o título da nossa reflexão de hoje, foi Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós sabemos hoje que o mundo está meio conturbado. Quantas pessoas faleceram, quantas pessoas ficaram sem pai, quantas pessoas ficaram sem mãe, quantas pessoas ficaram sem irmãos. A vida está muito reflexiva e às vezes a gente não tem entendimento das coisas que estão acontecendo no nosso mundo atual. O nosso entendimento é limitado, mas a palavra de Deus, ela explica todas as coisas. Ela nos dá entendimento daquilo que eu e você não entendemos da nossa situação e da nossa vida. Nós sabemos que a palavra de Deus é bem clara quando diz que nós teremos tribulações. Então, nós, quando eu falo a palavra nós, não é só eu, não é só você que vai ter tribulação. Todos nós estamos à mercê de tribulações, de doenças, de problemas financeiros, problemas emocionais, enfim, uma enormidade de problemas. Mas quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, as coisas parecem fluir melhor, as coisas parecem andar mais tranquilamente. Acontece isso com você? Comigo acontece. Eu não vou te dizer que eu tenho uma vida plena sem problemas. Eu estaria mentindo se eu falasse isso para você. Mas nós, eu e você, temos sim problema, mas quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos a presença do nosso Salvador, do nosso Pai, tudo fica melhor. Por quê? Porque a gente tem uma pessoa em quem a gente pode confiar, uma pessoa em quem a gente pode desabafar, uma pessoa em quem a gente pode falar. E assim foi com essa viúva no livro de 2 Reis. O que foi que aconteceu com ela? Ela ficou viúva, mas ela não ficou calada. Ela não ficou triste, ela não ficou pelos cantos, preocupada, chorando pela morte do marido. Ela ficou ao contrário, ela ficou aflita porque estava devendo muito. E aí o que foi que ela fez? Ela foi buscar ajuda. E é assim que nós devemos fazer quando a gente não tem condições nem físicas, nem psicológicas, nem tampouco financeiras de resolver os nossos problemas. Nós devemos pedir sabedoria a quem? A Deus, para que Deus possa nos dar entendimento, para que Deus possa revelar a pessoa certa para nos ajudar. E ela procurou nada mais, nada menos de quem? O profeta. Aquele que poderia dar apoio espiritual, aquele que poderia dar qualquer tipo de apoio ou solução. Por quê? Porque o profeta estava inspirado por Deus. E as pessoas que são inspiradas por Deus, elas nos revelam coisas boas. E o que é que eu tenho a refletir com você a respeito disso hoje? É que você que está enfrentando qualquer tipo de tribulação neste exato momento, está triste, preocupado, se sentindo sozinho, se aproxime de profetas. Se aproxime de pessoas boas, de pessoas que possam trazer algo de bom para a sua vida.
Isto não significa dizer que você deve discriminar as pessoas ruins, não. De maneira nenhuma. Você deve sim também se aproximar das pessoas que não são tão boas quanto você pensa. Mas você deve, como cristão, como cristã, orar por elas, para que elas possam ser regeneradas. Nada melhor do que você orar pelas pessoas que não são boas, para que Deus tenha o quê? Deus tenha misericórdia. Deus tenha pleno contato, plena poder para poder modificar essa pessoa. E aí então eu vou ler aqui o livro de 2 Reis, o capítulo 4, onde diz o seguinte no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, ela era esposa de quem? De um profeta. Clamou a Eliseu. Quem era Eliseu? Também era um profeta, dizendo: meu marido, teu servo, o marido dela era servo de Eliseu. Portanto, suponha-se que ele era o quê? Obediente também a Deus. Morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Foi essa a lamentação, foi essa a procura da viúva por Eliseu, onde ela lamentava a morte do marido e o acontecido com seus filhos. E o que foi que Eliseu disse como um homem sábio, como um profeta de Deus? Ele disse, no versículo 2, que te hei de eu fazer? Ou seja, ele colocou-se o quê? À disposição. Por que que ele fez isso? Porque ele era uma pessoa sábia, porque ele é um profeta. Então, geralmente, as pessoas boas, as pessoas sábias, elas se colocam à disposição das pessoas para ajudar. Não é verdade? E aí ele declara-me que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Naquele tempo, uma botija de azeite valia muito, certo? E essa viúva, ela declarou, ela foi sincera ao profeta Eliseu quando disse para ele que não tinha nada, mas ela tinha uma reserva. Qual era a reserva? A botija de azeite. E é assim que acontece comigo e com você. Nós devemos nos colocar aos pés do Senhor, mas nós, como crentes em Cristo, como pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, nós devemos ter sempre o quê? Uma reserva. Uma reserva de lágrimas, uma reserva de medicamentos, uma reserva de alimentos, uma reserva de dinheiro, uma reserva de sabedoria. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Que você, como servo, como serva de Deus, como pessoa obediente a Deus, eu quero te dizer que Deus me tocou no coração para te deixar esta mensagem de reserva. Ou seja, você precisa dessa botija de azeite, principalmente no mundo que nós estamos hoje. Porque quem não tem reserva, quem não tem aquele pouquinho guardado debaixo do colchão, debaixo do travesseiro, na sua mente, no seu corpo, na sua alma, adoece. Principalmente no mundo que nós estamos hoje. Por que que adoece? Porque se você não tiver reserva, você não consegue comprar a medicação correta para você. Se você não tiver reserva de dinheiro, você não consegue ir aos médicos. Você não consegue comprar alimentos com qualidade. Se você não tiver reserva de sabedoria, você não vai conseguir nem sequer se sobressair dos problemas. É isso que Deus quer de mim e de você neste exato momento. Que a gente obedeça. Porque sem obediência não tem servidão. Qual é o servo e qual é a serva de Deus
que é servo ou que é serva que não obedece. Nós vimos aqui na palavra de Deus, aqui eu acabei de ler para você, que ela era viúva, mas o marido dela era um profeta. E se ele era um profeta, logicamente ele era o quê? Um servo. Qual é a condição que Deus dá para as pessoas serem servas? Obediência. Nada mais, nada menos do que isso. É o que nós precisamos de ter hoje, é obediência. Mas vamos continuar a leitura do capítulo 4? Vamos lá. No versículo 3 diz: Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. E aí foi quando aconteceu o milagre, porque aquela viúva, ela só tinha uma botija de azeite e não tinha nenhum vaso sobrando na casa dela, ou seja, ela não tinha nenhuma reserva, porque naquele momento ela estava em aflição, viúva, com problemas, sem reservas e sem vasilhas extras para colocar o azeite. E aí nós vamos continuar a leitura explicando para você que no versículo 4 ele diz: Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Ou seja, foi aqui que Eliseu orientou aquela viúva sobre a pretensão daquele milagre que ele queria fazer na vida daquela viúva. Ou seja, ele pediu para ela ter o quê? Sabedoria e se recolher. Porque existe um momento certo para recolhimento, para reflexão, para oração e para que a gente possa se entregar aos pés do Senhor. E este foi o momento certo que Eliseu determinou para aquela viúva. Ele pediu nada mais, nada menos do que para ela: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Por que ele mandou ela fechar a porta? Porque com as portas abertas, todas as pessoas nos veem. É assim que a gente deve se manter em oração, de portas fechadas, no quarto, só eu e Deus. Só você e Deus. Porque não é de interesse público que as pessoas nos ouçam orando. Não é de interesse público que as pessoas nos vejam fazendo jejum. Assim também como não é de interesse público que as pessoas façam jejum, façam oração e saiam divulgando isso. Porque é necessário este momento só entre eu e Deus, entre você e Deus. Todos nós precisamos desse momento, não é verdade? Esse momento de contrição, de aproximação, esse momento de relacionamento. É nesse momento de contrição, é esse momento de relacionamento em que a gente vai ter o quê? Intimidade com Deus. É através da oração. É através das nossas gratidões a Deus, é através das nossas petições que nós seremos o quê? Servos de Deus, não é verdade? E aí então ele diz, o que foi que a viúva fez no versículo 5? Partiu, pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. Ou seja, ela foi o quê? Obediente. E eles lhes traziam os vasos e elas o enchiam. No versículo 6 diz: E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze mais um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, porque tudo na vida existe o quê? Um limite. E ali foi o limite do milagre, porque o milagre já tinha se cumprido na vida daquela mulher. E aí cessou a quantidade de vasos, assim como também cessou
o preenchimento deles de azeite. E assim o milagre se cumpriu. E no versículo 7 diz assim: então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. O que é que o profeta quis dizer com isso para a viúva? Que ela tinha agora o mantimento, ela tinha agora o que? A reserva, a quantidade certa de azeite nos vasos adequados, feitas através do milagre dado e orientado a quem? Ao profeta Eliseu. E aí o que é que Eliseu ainda orientou a ela? Se fosse nos dias de hoje, eu diria para você que isso seria uma orientação o quê? Econômica financeira. Por quê? Eliseu deu mais através de Deus, Deus deu a Eliseu e vice-versa para aquela viúva mais do que ela necessitava. Então Deus deu azeite suficiente, vasilha suficiente para ela pagar todas as dívidas e ainda ter uma reserva. É assim que Deus faz. Deus dá a gente conforme a nossa necessidade. E a mensagem que eu finalizo aqui para vocês é para dizer o quê? Que todas nós, eu e você, necessitamos de reservas. Reservas alimentares, reservas financeiras, reservas mentais, reservas de todos os tipos de coisas. E para que nós possamos ter reserva, nós devemos o quê? Obedecer a Deus. Sermos o quê? Servos e servas de Deus. E aí eu finalizo mais essa reflexão do segundo livro de Reis para você que está me ouvindo agora. Eu tenho um canal no YouTube, assim como também eu tenho um podcast e assim como também eu tenho um Instagram chamado Palavra para Hoje. Vá lá no YouTube, curte as nossas postagens para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. E se você gostou, compartilha com as pessoas que você gostou. Eu agradeço e obrigada pela atenção em ter me escutado até agora. Obrigada por essa oportunidade que Deus está me dando de falar da palavra de Deus para mim, para você que está me ouvindo agora, para você crente e para você que não é crente, porque a palavra de Deus é para todas as pessoas. Que Deus possa nos dar reservas em todos os sentidos na nossa vida e que Ele possa manifestar alegria, saúde para mim e para a sua vida todos os dias da nossa vida. Amém? Obrigada pela atenção. Seja feliz com Jesus. Amém?